ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí a pessoa entende que batismo com o Espírito Santo e com fogo é sempre coisa como uma bênção, mas com o fogo não. Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós queremos falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. E tem até um vídeo também aí que está gerando já polêmica, como vocês sabem, aqui na internet, que é a respeito do pastor César Cavalcante falando a respeito do batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo. Gente, os fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo disseram, raça de víboras. Então para quem ele está falando? Para perdidos. E fariseu e saduceu é o tipo das pessoas que perseguem. Também você irá acompanhar um debate falando a respeito desse assunto. O Espírito Santo, quando a pessoa recebe a presença, ele derruba as pessoas. Olha, tá um tema muito interessante. Nós já vamos acompanhar, mas antes, você que é novo por aqui, não se esqueça, deixa a sua curtida nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Olha só, a nossa meta para esse vídeo é 400 likes. Gente, vamos lá, nos dê essa força aí e deixa aqui abaixo o seu comentário também, a sua visão bíblica a respeito desse assunto. Sem mais delongas, vamos acompanhar. Texto, né, justamente sobre o Espírito Santo e tal, a gente ouve muito falar sobre o batismo no Espírito Santo. Você, né, muitos pregadores, quando você vai a algumas igrejas, eles pregam a palavra e após, né, eles ministrarem ali a palavra, após pregarem, eles chamam todo mundo, ó, venham aqui na frente que eu quero fazer uma oração. Quem aqui não é batizado no fogo ainda? Levanta a mão. Espírito Santo com fogo. O Espírito Santo com fogo. Aí, ó, quem não foi, levanta a mão, vem pra frente, ele ora, e aí ele diz, ó, vocês serão batizados no fogo com o Espírito Santo. Essa expressão, ela é bíblica, ela existe de fato, essa questão do batismo do Espírito Santo com fogo? Olha só, Yang, é muito interessante a sua pergunta. A sua pergunta nasce lá do texto de Mateus 3,11. Tem um texto correlato lá de Lucas, mas o texto base é Mateus 3,11, que lá diz assim, João o Batista diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. E aí a pessoa entende que batismo com o Espírito Santo e com fogo é sempre coisa como uma bênção. Como uma bênção, sim. É sempre uma bênção, mas vamos lá. É óbvio que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção, mas com o fogo não. Então, não são batismos diferentes. Vamos lá. As regras da hermenêutica, para você interpretar um texto, é o seguinte. Primeiro, quem fala? O que fala? Para quem fala? Quando fala? Como fala? O que fala? Então, se a gente pegar essas regras, por exemplo, quem fala esse texto? João o Batista. Tá. Para quem ele fala? O versículo 7 diz assim, vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras. Então, para quem ele está falando? Para perdidos. Porque fariseu e saduceu é o tipo das pessoas que perseguem a Cristo. Então, são as pessoas que estão contra a mensagem. Então, quem fala? João. Para quem fala? Para perdidos. Para pessoas que atrapalham a obra de Deus. Onde fala? Na beira do Rio Jordão. O que fala? O que ele está falando? Vamos lá, versículo 7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que é a ira vindoura? É bênção? Não. Não. É o dia do juízo e tal. Produzam frutos de arrependimento e tal. Versículo 10. O machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Esse fogo é bênção? Não. Não. A árvore que não dá fruto vai para o fogo. Esse fogo é fogo de perdição. Aí vem o 11, que é o texto em questão. Pula o 11, vamos pro 12. A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Que fogo é esse? Fogo de bênção? Não, fogo de juízo. Porque somente o versículo 11 é um fogo de bênção. Então ele vem falando de fogo o tempo todo. Então vamos lá, quem fala, João? Onde fala? O Rio Jordão. Para quem fala? Perdidos. O que fala? Ele está falando do juízo o tempo todo. Por que só no versículo 11 esse fogo é fogo de bênção? Ele fala de juízo no versículo 7, fala no versículo 8, fala no versículo 10, fala no versículo 12, por que só o 11 é bênção? Exato. Aí vem a pergunta, tá, se não é bênção, o que significa isso? Então vamos lá. O versículo 11 é como se fosse o apelo. Sabe quando você prega e faz o apelo? Sim. O João Batista está fazendo aqui o apelo, ele está dizendo assim, pessoal, não é porque você é judeu que você é salvo. Ele fala assim, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque não é só porque você é filho de Abraão que você é salvo. Eu batizo vocês com água. O que é batismo? Batismo é imersão. Lembra? Batismo é imersão. O João está dizendo assim, eu posso imergir você na água. O máximo que eu posso fazer é imergir você na água. Mas aquele que vem após mim, vos batizará. Ele é mais poderoso do que eu. Ele não trabalha com água. Certo. Ele trabalha com o Espírito Santo e com fogo. Correto. O que você quer? Então... Aquele que vem após mim, são duas opções. ele é mais poderoso do que eu. E ele vai batizar com o Espírito Santo e fogo. E fogo.
E aí? A sua pá, o próximo versículo ele fala assim, a sua pá ele tem na mão. Ele vai limpar a eira, vai recolher o trigo no celeiro, o símbolo do salvo. O trigo vai guardar no celeiro, mas ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Então quando ele diz assim, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele está dizendo assim, eu trabalho com água. Se você quiser se converter, eu posso levar você até o rio, eu posso imergi-lo na água. Mas Jesus, aquele que vem após mim, ele não vai imergir ninguém na água. Ele vai imergir você no Espírito Santo. No Espírito Santo. Ou ele vai imergir você no fogo. E ele faz os dois. Por exemplo, quando a gente está estudando teologia, quando chega na pneumatologia, quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem é o batizador? Jesus. Mas quem é que vai imergir a alma do perdido no inferno no último dia? Quem é que vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno? É Jesus também. Ou seja, ele vai imergir o salvo no Espírito Santo, assim como ele vai lançar o perdido no fogo eterno. E só para fechar essa questão, porque eu sei que é uma questão que muita gente pensa diferente, veja que interessante. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, na última mensagem de Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele fala esse texto. Veja o versículo 5. Jesus diz assim, palavras de Jesus, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ou seja, aqui, quem está falando é Jesus. Quem fala? Jesus. Para quem fala? Só para os discípulos. Aqui ele não está falando para perdidos, então não tem fogo. Por exemplo, Jesus cita o texto de João, a fala de João lá em Mateus 3,11, mas ele omite a palavra fogo. Por quê? Porque aqui o grupo é de salvos. Ele não está mais falando para perdidos. Então ele fala assim, porque João, na verdade, batizou com água, uma referência lá a Mateus 3, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não tem fogo. Por quê? Porque mudou o auditório. Então agora ele não precisa falar do fogo, porque agora ele não está fazendo um apelo para quem quer se converter. Esses já são convertidos e agora só falta receber a promessa do Espírito Santo. Meus amigos, e aí, o que vocês acharam dessa resposta do pastor César Cavalcante? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua visão bíblica. Agora fique aí com aí os melhores momentos do debate a respeito desse assunto do Espírito Santo. Os pastores aí, teólogos, irão falar a respeito desse tema. Vou começar aqui pelo pastor Átila, pastor, para suas considerações iniciais. E aí, o Espírito Santo pode ou não pode derrubar uma pessoa quando ele se manifesta? Bom, pastor Calixto e os demais companheiros aqui da mesa, obviamente, ao longo da história da igreja, manifestações do Espírito Santo sempre ocorreram, desde os dias bíblicos até os grandes avivamentos que nós conhecemos. Entre essas manifestações, uma das mais controversas que nós conhecemos é que nós chamamos, alguns chamam de o cair no Espírito. Agora, concernente ao tema, é necessário nós abordarmos com equilíbrio e baseando-se nas Escrituras e não em experiências isoladas ou práticas desordenadas. É normal, quando algumas pessoas falam sobre esses movimentos, as manifestações do Espírito, o senso crítico despertar. E a pergunta que vem à mente da pessoa é, será que isso é genuíno ou é falso? E a Bíblia tem respostas a essa pergunta. Então a minha resposta é um grande sim. Porém, isso não é regra, isso não é doutrina, e isso não deve ser levado como se fosse um dogma no sentido de absolutismo. Todos são obrigados a esboçar uma reação física. Eu vou fundamentar a minha fala nesse debate, eu espero que consigamos devido ao tempo, eu vou fundamentar exegeticamente todos os textos que forem apresentados, de acordo com a história da igreja, e uma interpretação bíblica, teológica e contextual, mostrando que, de fato, de verdade, o Espírito Santo pode sim fazer com que a pessoa esboce uma reação física e até emocional. Ok. Vamos ouvir o pastor Igor. E aí, Igor? É ou não é? Cai ou não cai? Eu também corroboro com a ideia do pastor Átila, mas a gente precisa frisar literalmente aí os exageros. Lembrando que eu sou um pastor pentecostal clássico que creio realmente nos dons do Espírito Santo. Sou continuista e graças a Deus por isso. E a Bíblia também ela é repleta de muitos exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos ver na Bíblia Sagrada é 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, quando então Salomão ele edifica o templo do Senhor e ali ele diz que os sacerdotes não poderiam ficar ou não podiam ficar de pé. Ali o original hebraico é lamod,
que fica ficar de pé. Algumas traduções que nós vemos nos dias aí, né, vai trazer que não podiam estar ali, mas a palavra no original hebraico é muito clara, que fala lamod, ou vem de amad, de ficar de pé, não podiam ficar de pé. E no decorrer da história nós vemos, né, literalmente algumas histórias de avivamento, aonde aconteceram literalmente essa manifestação. É interessante porque eu não gosto muito desta nomenclatura, desta palavra derrubar, né? Porque parece que causa uma destruição. O problema que nós precisamos entender é o seguinte, é como Martin Lloyd Jones vai dizer, o problema não é cair, é como esta pessoa vai se levantar. E talvez eu queria, né, quero, na verdade, trabalhar este assunto, como a pessoa vai levantar. Quando é uma manifestação do Espírito Santo, realmente acontece o arrependimento, o quebrantamento e também ali um sentido de adoração plena do Senhor. Olha só, e aí, querido pastor Fábio Azaf, e aí, Azaf, cai, não cai? É o Espírito que derruba, não é? Pode acontecer? Isso tem que se tornado quase que uma doutrina no meio, eu digo, não no meio pentecostal clássico, não, né? Mas nos pentecostais mais acerbados, parece que isso se tornou quase que uma norma, né? Sim. Neopentecostalismo. E aí, o que Pastor você me Calixto, diz? eu vou ironizar alguns textos. Quem caiu foi Ananias e Safira, pela manifestação de Deus, e não voltou. Eutico, que caiu por sua vontade, vamos dizer assim, caiu da janela, só que por manifestação do Espírito Santo ele veio e ressuscitou. A Bíblia diz ali em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda escritura ela é inspirada para ensinar, corrigir e doutrinar. Em nenhum momento da história do cristianismo, no sentido do primeiro século, não ouvimos isso claramente sobre cair. A manifestação de Deus é cair, o homem cair. Então, eu sugiro que, como foi Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 1, os bereanos, eles analisavam totalmente os fatos e também com as escrituras. E assim por diante, eu entendo que as manifestações são reais, mas nós precisamos rever essa nomenclatura de cair no Espírito. Olha só, e aí? Vamos ouvir ali agora, querido pastor Ney. Bom, o meu posicionamento a respeito disso é que existe 2 pontos. Primeiro, a falta de discernimento. Tem confundido muito o entendimento do mover do Espírito Santo. Porém, não anula o agir do Espírito Santo. Da mesma forma que nós temos os falsos. Os falsos não anulam os verdadeiros. Infelizmente, hoje, nós vivemos um evangelho viral de memes, falsos profetas. Tudo que ridiculariza o evangelho tem viralizado. Os verdadeiros, eles não viralizam. E por esse conhecimento, está cada vez mais extintos. E os falsos está cada vez mais manifestado. Há um ceticismo total. As pessoas não estão mais acreditando no poder do Espírito Santo. Uma outra vertente é que muitas igrejas deixaram de buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a manifestação do poder, porque nós somos num tempo que nós tínhamos vigílias, monte, isso daí o membro buscava, era a segunda fase da conversão. Então eu acredito sim, tenho experiência semanalmente, sábado mesmo agora, nós vamos estar na Praça da Sé. Nós já tivemos experiência de 3 tipos de pessoas que acontece esse tipo de situação. São pessoas que são ação do Espírito Santo, pessoas que têm ação demoníaca e pessoas que têm ação humana. Mas aonde que entra aí? O discernimento, que é uma das virtudes, um dos dons do Espírito Santo. Então nós não podemos anular este fato que é real, que todos nós, ou grande parte de nós, já vivenciamos. E eu tenho certeza que isso daí é um manifestar, sim, do poder de Deus. Querido Aleph, e aí, Aleph, cai, não cai, como é que é? O Espírito Santo, isso se torna quase que uma regra, Perfeito. é regra, Muito bem. é esporádico, como é que é isso? Excelente. A temática propõe a seguinte pergunta: o Espírito Santo, ao se manifestar, pode derrubar as pessoas? É importante que se diga que a linha de pensamento que nós adotaremos ao longo deste debate parte do pressuposto de que é
simplesmente descritivo e não prescritivo. Isso significa dizer que existem manifestações do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ao longo da história da igreja, que propõem a experiência do denominado cair no Espírito. A grande diferença é a manifestação e o propósito. Somos sabedores que o contexto de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14, Daniel, capítulo 10, versículo 9, Daniel, capítulo 8, versículo 1 ao 3, e também Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, e Atos Apóstolos, capítulo de número 9, nós temos a manifestação clara e evidente de que a manifestação daquele que é o Senhor e soberano de todas as coisas, ele se manifesta sabendo que a experiência, ela não pode virar doutrina, porque a doutrina em si, ela causa o que a Bíblia nos ensina para exortação, edificação e consolação. Dito isso, nós devemos separar o que é pentecostalismo clássico do neopentecostalismo. O pentecostalismo clássico, sabedores disso, ele tem a sua ênfase na manifestação do Espírito, na continuação dos dons espirituais e na liturgia cristocêntrica do culto. É muito importante que se diga que existem vários movimentos ao longo da história, mas o que prevalece é o que a Bíblia diz e nós vamos corroborar com isso neste debate. E aí, pessoal, o que vocês pensam, o que vocês acharam de todo esse assunto aí, de tudo que vocês ouviram no vídeo? Deixa aqui abaixo o seu comentário. Você que ainda não é inscrito no canal, dá essa força aí, inscreva-se. Vamos chegar a 25 mil inscritos. Dá essa força pra gente aí, tá bom? Você que ficou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado o nosso... Até a próxima, gente!